A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos iniciando os estudos sobre as doutrinas da Bíblia, as verdades fundamentais de nossa fé. Esperamos em Deus que todos nós saiamos edificados após o término das nossas lições. A primeira lição que nós estudaremos, ela trata sobre Deus, sua natureza e suas características naturais. Antes, porém, de tecer comentários acerca da primeira lição, é importante destacar, conforme o nosso manual de estudo, que a nossa disciplina ela tem alguns objetivos e estaremos estudando, isso é importante de salientar, estudando de forma introdutória. Estaremos trabalhando o estudo sistemático e introdutório das doutrinas bíblicas básicas. Dentro dessa primeira lição, conforme o vosso manual, na página 17, nós trataremos sobre os seguintes temas: Deus é um ser pessoal, Deus é espírito, Deus é uno, Deus é triuno, Deus é eterno, Deus é imutável e sobre os atributos naturais de Deus. Contando com a graça de Jesus, nós iremos discorrer sobre estes assuntos. Antes ainda do conteúdo da presente lição, eu quero, a título de orientação, passar para vocês ou compartilhar com os queridos irmãos algumas questões. Questões que eu compreendo serem fundamentais nesse processo de estudo sobre doutrinas acerca de Deus. Como é o caso desta primeira lição, como já falamos. Em primeiro lugar, todo estudo sobre Deus, ele está fundamentado naquilo em que o próprio Deus, em sua soberania e graça, revelou para nós. Nós temos algumas características da revelação de Deus, ou das múltiplas formas ou maneiras de Deus se revelar, e toda a possibilidade de conhecimento de Deus, que sempre será um conhecimento parcial, se fundamenta nessa revelação ou autorrevelação de Deus, que daqui a pouco listaremos estas maneiras distintas ou diversas de Deus se revelar. Antes ainda, quero destacar o fato de que o estudo de doutrina ou de doutrinas não é simplesmente uma atividade cognitiva, não tem a ver apenas com saber, compreender, entender, conhecer. É importante no estudo sobre Deus, destacando o fato de que não se trata de estudar um objeto ou uma coisa, não se trata de dissecar Deus. Em função disso, precisamos ponderar que os presentes elementos ou realidades devem nortear todo o estudo teológico, todo o estudo sobre doutrina, todos os estudos sobre a pessoa e as obras de Deus. Primeiro,
devem estar presentes e nortear cognição e afeição, conhecimento e sentimento, saber e prazer, investigação e iluminação, entendimento e relacionamento. Considerando estas realidades que se completam, nós teremos condições de não apenas crescer ou crescermos no conhecimento de Deus ou sobre Deus, mas de crescermos também no nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele. Então, durante todo o estudo sobre Deus, todo o estudo acerca de Deus e da sua obra, tenham sempre, por todo o tempo em que vocês estiverem envolvidos com o estudo teológico, que esses elementos que se completam, essas realidades que se completam, esses fatores norteadores que se complementam, precisam estar presentes no estudo sobre doutrina ou doutrinas, no estudo sobre todas as coisas acerca do nosso amado Criador. Ok? O conhecimento sobre Deus deve ter na sua base ou no seu fundamento o amor a Ele. Nunca o estudo sobre Deus deve ser desconectado desse aspecto afetivo. Amor a Ele. Sem isso, nossa empreitada será formal, destituída daquilo que para o próprio Senhor tem muito valor. Toda a Escritura revela o quanto não apenas Deus está interessado que o conheçamos, mas o quanto também Deus está interessado em que o amamos. E é uma relação entre amor e conhecimento tremenda. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais o desejamos, mais o queremos, mais o ansiamos. Glória a Deus. Então, querido, que nunca da sua vida de estudo, da sua prática de estudo, essa realidade da necessidade de tudo ser norteado por amor e se afaste do vosso ser. Amém? Glória a Deus. Sobre ainda a questão de que Deus se torna conhecido e o que conhecemos sobre Deus depende da graça dele que faz com que ele se revele. Há algumas classificações que de pensador para pensador, de teórico para teórico, de teólogo para teólogo, oscila um pouco, mais que de maneira básica, estas aqui geralmente estão presentes como maneiras distintas de Deus se revelar. Vou citá-las e acompanhadas de versículos que endossam essa questão que envolve a revelação de Deus. Nós temos dentro dessa classificação, ou dessas maneiras distintas de Deus se revelar, a revelação mediante a nossa consciência,
Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. A revelação de Deus fundamentada na história, Atos 17, 26 a 27. A revelação de Deus manifesta através da natureza, Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. A revelação de Deus através das Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 17. A revelação de Deus através da própria pessoa do seu Filho Jesus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 18. Nós temos ainda a revelação pessoal de Deus, que vai desde Adão, passando por Paulo e por toda a história. Deus ainda continua se revelando de todas essas formas e maneiras, ok? Através da nossa consciência, da história, da criação ou da natureza, das Escrituras, do seu Filho, conforme o registro das Escrituras, Jesus, e a revelação pessoal de Deus. A partir de agora, avançamos. Nunca será demais lembrar que se trata de estudos sobre doutrinas no nível introdutório. A continuidade dos estudos teológicos, leituras de livros sobre os temas aqui tratados em obras mais específicas e com uma abordagem mais ampla, aprofundará o que estamos iniciando agora. Na realidade, o conhecimento sobre Deus nunca cessa. Nunca cessa. Por meio da investigação, da pesquisa, por meio da iluminação ou da revelação do Espírito, sempre teremos o que conhecer de Deus. Sempre as verdades sobre Deus serão ampliadas em termos de conhecimentos ou aprofundadas. O que estamos começando agora nunca mais cessará. Até aquele dia em que Ele nos tomará para si mesmo, e então estaremos na presença dEle de forma plena, de forma perfeita, e assim o veremos como Ele é, e assim teremos acesso ao que se pode de Deus, ter acesso em informação e conhecimento em toda a nossa plenitude humana. Nós nunca seremos igual a Deus. Nunca seremos igual a Deus. Nunca saberemos como Deus sabe. Sempre, mesmo na eternidade, seremos ainda criaturas amadas de Deus. Claro, com um conhecimento, a amplitude do conhecimento que teremos sobre Deus não dá nem para verbalizar, para imaginar. Mas sempre haverá um limite em relação à criação e ao Criador, porque a criação nunca será igual em nenhum aspecto ao Criador, ao Deus Criador, porque Ele é único, como nós veremos. Glória a Ele pela possibilidade de conhecermos, de conhecer e da possibilidade de relacionarmos com Ele agora e para sempre, a partir daquele dia, de uma forma como nunca antes, como até então e como nunca nessa dimensão temporal, terrena,
nunca se igualará. O que teremos lá, o que saberemos lá na eternidade, em relação àquilo que temos nele e que sabemos sobre ele. Nosso estudo continua conforme a página 18 do nosso manual. Você vai me acompanhando, por gentileza. Pontuaremos alguns aspectos de cada ponto, de cada texto, melhor colocando, da presente lição. E, obviamente, com o manual em mãos, como vocês estão, vocês terão condição de ler de forma mais detalhada e, como já disse, de pesquisar, de aprofundar-se através de leituras de obras que tratam cada uma das questões e temas que estaremos estudando de forma mais específica. Deus é um ser pessoal, texto 1. O que gostaríamos de pontuar aqui em relação a que Deus é um ser pessoal? Em primeiro lugar, conforme o próprio texto nos traz, Deus tem características pessoais. E essas características pessoais não têm a ver com um corpo físico. Mais à frente nós vamos trabalhar o texto que afirma que Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico como nós temos. Ele tem características de uma personalidade. Personalidade no sentido de atributos pessoais, onde seres que possuem personalidade são detentores desses atributos. Por exemplo, nós vemos aqui no texto da nossa lição, nesse texto primeiro, da página 19, que embora Deus não tenha um corpo físico, certamente tem inteligência. E também a capacidade de sentir. Deus tem sentimentos, de pensar, de raciocinar. E o texto continua, a Bíblia revela-nos que ele se comunica com os outros seres, Salmo 25:14, e que é afetado por suas reações e relações, ou relacionamentos com ele, ou em relação a ele. Isaías 1:14, Deus pensa. Isaías 55:8, toma decisões. Gênesis 2:18, Deus planeja, se alegra, se entristece. Todas essas são características de uma pessoa. Pensamentos, sentimentos, emoções, vontade. Deus é uma pessoa. Por isso, desde o início, nós pontuamos e colocamos a necessidade do estudo sobre Deus a partir dessa consciência de que estamos tratando do estudo não sobre uma coisa, um objeto, mas sobre uma pessoa. E uma pessoa que está pronta a nos ajudar, a cooperar conosco no conhecimento de si mesma. De forma que não apenas os recursos literários ou qualquer um outro, mas nós temos a cooperação e a ajuda do próprio Deus nessa empreitada, nessa caminhada de conhecê-lo e prosseguir no crescimento deste conhecimento. Deus, como já mencionamos também, e na condição de pessoa, é alguém com quem podemos nos relacionar, é alguém com quem podemos estreitar a nossa amizade, a nossa intimidade. Deus, ainda como característica pessoal, como qualquer pessoa, ele tem consciência de si mesmo. Somente pessoas
tem consciência de sua própria existência, consciência de ser. Deus é um ser pessoal. Em segundo lugar, e já atrelado ao que antecipamos, nós encontramos no texto 2 que Deus é Espírito, e textos que fundamentam esta verdade, Evangelho de João, dentre outros, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, ainda Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, ainda a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Nesse momento, você tem uma boa oportunidade de dar uma pausa aí na aula e de ir na Bíblia e conferir esses textos, ler e mergulhar, se demorar um pouco nesses textos, buscando do Espírito iluminação, revelação, para que além do que você está ouvindo desse que vos fala, lendo as Escrituras e se detendo um pouco nesses textos que citamos, e isso será um exercício interessante para outras citações bíblicas. Por exemplo, na afirmação que Deus é um ser pessoal, nós temos várias referências do texto primeiro que falamos na nossa lição. Nós temos em Êxodo 3 e 14, Deus dizendo para Moisés, eu sou o que sou, a verbalização máxima da sua personalidade, do ser Deus. Então, por favor, nós estaremos, por uma questão de metodologia e considerando aspectos didáticos e questão de tempo também, dando aqui orientações, fazendo menção de alguns versículos bíblicos, mas por favor, faz isso, tá ok? Abra a Bíblia e se demore um pouco com um sentimento de oração e dependência de Deus, lendo esses textos e permitindo que o Espírito Santo traga das profundezas de Deus à vossa mente aquele conhecimento necessário para que você seja conduzido nesse processo contínuo de amadurecimento espiritual e do conhecimento de Deus e do relacionamento com Ele. Deus é Espírito, e Ele é invisível e imaterial. Todas as vezes que na Bíblia, ou todas as vezes que a Bíblia relata uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus, não é a essência de Deus que ali se manifesta, mas formas, maneiras que Ele tem de se revelar, de se manifestar, de forma humana, na forma de um homem, do ser humano, no meio de uma sarça ardente, sentado num alto e sublime trono, glória a Ele. Sempre, sempre, sempre que a Bíblia relata detalhes acerca da aparência com a qual Deus se manifesta, como por exemplo, os olhos de Deus, a boca, os ouvidos, o seu nariz, precisamos lembrar que essas são linguagens figuradas, ou descrições daquilo que
se classifica como antropomorfismo. Antropomorfismo. Maneiras, formas humanas de Deus se revelar, Deus se revelando em forma humana, ou comparações entre qualidades ou estrutura humana sendo utilizada como linguagem figurada acerca de Deus. Então, por vezes, a falta de palavras para descrever Deus acaba fazendo com que os escritores se utilizem daquilo que é humano, ou do ser humano, do próprio corpo humano, e acabam atribuindo a Deus, repito, de forma figurada. E há também aquilo que se chama antropopatia, é quando alguns sentimentos humanos são também atribuídos a Deus. E, obviamente, destacamos aqui o fato de que Deus é perfeito no sentir. Os nossos sentimentos foram afetados também pela queda. Mas aqui e ali nós encontramos no texto sagrado comparações entre o ser humano e Deus, ou atribuições de características humanas a Deus, mas que os amados irmãos compreendam que se trata de linguagem figurada, ou de comparações ou associações necessárias em razão das nossas limitações no pleno conhecimento e na plena verbalização das qualidades de Deus em sua essência. Deus é Espírito. Deus é uno. Ele é único. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Isaías, nós vamos ler em Isaías. Em Isaías nós encontramos uma sequência maravilhosa de versículos que apontam para o fato, para a realidade de que Deus é único. Isaías 43, verso 10 e verso 11. Eu vou ler para vocês uma sequência de versículos aqui em Isaías. Por vezes eu estarei citando apenas versículos e, em alguns casos, lendo-os. Isaías 43, 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais, e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda sobre o fato de que Deus é único, capítulo 44, versos 6 e 8, de Isaías ainda. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu? E anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Verso 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Deus é único. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Fora de mim, diz o Senhor, não há Deus. E ainda o verso 21 do mesmo capítulo 45 de Isaías. Anunciai
e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu, Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Glória a Ele, sempre e eternamente. Deus é uno. Ao mesmo tempo que Deus é uno, nós aprendemos pelas Escrituras que Deus é triuno. E agora nós vamos falar um pouco, de forma introdutória, sobre a doutrina da Trindade. Vamos para a página de número 29. Deus é triuno. Na sequência do texto 2, que trata sobre Deus é Espírito, vocês poderão verificar e ler no manual e seguir os textos, as referências bíblicas da página 23, que trata que Deus é uno, ok? Da página 23 em diante, vocês vão ter como subtópicos a unidade numérica de Deus, a singularidade de Deus e a simplicidade de Deus. Façam a leitura, consultem as referências bibliográficas para um conhecimento mais amplo do fato de que Deus é uno. Bom, que só existe um único Deus, o Antigo e o Novo Testamento deixam isso de forma muito clara. Acontece que quando nós estudamos a doutrina da Trindade, Trindade é um termo que nós não encontramos na Bíblia. Isso já na introdução ao texto 4 é destacado. A palavra Trindade, não é encontrada na Bíblia, mas a realidade, o fato da Trindade, este sim, é encontrado na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia, através de várias passagens, desde o Antigo até o Novo Testamento, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Na página 30, nós encontramos por mais de uma vez no nosso manual. Primeiro, depois na página 29, no que consiste a Trindade, desse ponto 1 da página 29, no que consiste a Trindade, está escrito: conforme já vimos, só existe uma essência no ser divino. Porém, esse único ser divino é tripessoal, ou seja, é uma trindade. Nele há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Descrever a Trindade é difícil. Entender a Trindade de forma plena que adjetivo eu usaria? Não cabe na nossa mente, no nosso entendimento. Uma pessoa, três pessoas em uma. Não há nada no ser humano, no nosso ser, na nossa estrutura humana, que não há nada na criação que de forma plena, há comparações que muitos fazem. O homem é corpo, alma e espírito. Ok. Mas são partes distintas da composição humana e não três seres humanos em um só. Nosso espírito, alma e corpo nos tornam únicos, uma única pessoa. Então não há. Essa é a grande dificuldade, porque essa trindade, ou essa
unidade é uma característica única e exclusiva de Deus. Então, sobre o tema Trindade, sim, é difícil de descrever e talvez mais ainda de entender. E de forma plena, só dá para aceitar por fé. Agora, percebam o seguinte, nessa introdução a doutrinas e a essas características do ser de Deus, não apenas na introdução, mas a partir de todo o aprofundamento ao longo de todo o vosso crescimento teológico, apesar das dificuldades e das grandes limitações em descrever e entender a doutrina da Trindade, mas é possível saber sobre a doutrina da Trindade. Repito, eu posso ter dificuldades de descrever e de entender questões acerca da Trindade, da complexidade da Trindade. Mas é possível saber coisas sobre a Trindade, porque essas coisas, o fato da Trindade, o fato dessa característica única e exclusiva de Deus, está amplamente exposto nas Escrituras Sagradas. Textos como Mateus 3, 16 e 17, 28 e 19, nos mostram as três pessoas sendo citadas de forma distinta. E Mateus 3, 16 e 17 tem uma característica muito mais distinta ainda, porque nesse texto as três pessoas se manifestam, se fazem presente, se revelam de formas distintas no mesmo lugar, e ao mesmo tempo. Verso 16: e sendo Jesus batizado, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17: e eis com a voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai fala dos céus, o Espírito desce como pomba sobre ele, logo após sair da água, por ocasião do seu batismo. Descrever é difícil, entender é complicadíssimo, mas o saber sobre é muito claro, porque as Escrituras evidenciam a realidade da Trindade. Há diversas passagens ao longo de toda a Bíblia que apontam para o fato de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, conhecendo, examinando, conforme as referências que nós encontramos no texto sobre Deus é triuno, texto 4, vocês terão condições de acessar as citações aqui sugeridas acerca das três pessoas da deidade presentes na deidade. Três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. A essência de Deus. Eu acredito que eu já li em algum lugar alguém afirmar que Deus é uma unidade composta.
de forma absolutamente singular, única na condição aqui colocada. Não entendemos plenamente a Trindade, não compreendemos como se dá tal possibilidade, mas cremos. Porque nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na sua revelação especial, que são as Sagradas Escrituras. Vamos avançar no nosso estudo, nessa nossa primeira lição para o próximo texto, o texto de número 5, na página 33. Deus é eterno. Assim como a Trindade, uma outra questão que vai para além da nossa capacidade de compreensão é a eternidade. Todo tempo fora desse tempo que se dá a partir da criação, esse tempo presente, esse tempo aqui agora, esse tempo onde vivemos aqui na Terra, onde o homem, criatura de Deus, foi estabelecido, todo o tempo fora desses dias contados, desse tempo cronológico, o tempo milésimos de segundos, o tempo segundos, o tempo minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, todo o tempo fora do cronós, e até o tempo kairos, o tempo estação própria, algumas das estações nós discernimos. Então todo o tempo que se relaciona com o humano, nós temos condições de discernir, de compreender, de entender. No caso tanto do tempo cronológico como do tempo estação, kairos, momento oportuno, tempo oportuno, tempo próprio, tanto ambos os tempos que se relacionam com o homem ou na dimensão humana, são tempos que nós temos como pensar sobre eles, compreendê-los, como já dissemos, descrevê-los, mas as estações do ano são tempos kairos que se dão em relação com o tempo cronós, o tempo contado, meses, anos, etc. Outono, primavera, verão, inverno. Tudo bem, mas a eternidade, o que pensar sobre a eternidade? Deus é eterno. Assim como a eternidade, não é fácil entrar em descrições quando nós estamos tratando Deus nessa dimensão. Deus é eterno. Deus não tem começo. Deus não tem fim. Nós vamos encontrar na página 34, acerca da eternidade, o seguinte: o fato é que a eternidade, página 34, terceiro parágrafo, no final dele, o fato é que a eternidade é a infinitude de Deus em relação ao tempo. Olha que descrição filosófica e profunda. Deus não tem começo nem fim. Deus sempre existiu e existirá sempre. Deus sempre existiu e existirá sempre. Uma frase também que tem a ver com a eternidade de Deus
é que a eternidade para Deus é um agora. O tempo, todo o tempo para Ele é um eterno presente. Uma terceira declaração em relação a Deus e o tempo nessa tentativa de conjugar o eterno com a eternidade. Deus é a causa do tempo. Não há nada para além dele. Aleluia. Não há nada antes dele. Aleluia. Não haverá nada e não há nem haverá nada para além dele. Inclusive o tempo de qualquer espécie ou tipo. Não há kairos, não há cronós para além de Deus. A eternidade não está para além de Deus. Eu vou ficar com essa frase aqui, final, a última que eu mencionei, que eu citei. Deus é a causa do tempo. E o que a gente consegue saber sobre a eternidade, assim como a Trindade, é revelada por meio das Escrituras. Em Gênesis 21, 33, Deus é chamado de Deus eterno. Salmo 90, verso 2, nessa relação de Deus com a eternidade, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Que linguagem poética, fantástica. De eternidade a eternidade tu és Deus. O que sobra quando a prosa não é suficiente para descrever Deus no tempo? O que sobra é poesia. De eternidade a eternidade tu és Deus. Aleluia. Salmo 102, verso 27. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Nem tiveram começo. Glória a Deus. Isaías 57, 15. Deus é aquele que habita a eternidade. Glória a Deus. Como é maravilhoso estudar sobre nosso Pai Celestial, nosso Criador. Texto de número 6. Deus é imutável. Vários textos a partir, várias referências bíblicas a partir da página 35, que trata sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus está associada à sua perfeição em tudo e em todos os sentidos. Deus não muda, não precisa mudar porque Ele é perfeito. A imutabilidade, inclusive com base em alguns versículos que já citamos acerca da eternidade, imutabilidade e eternidade de Deus se correspondem. Malaquias 3 e 6. Eu, o Senhor, não mudo. Já citamos o Salmo 102. Você pode antecipar a leitura a partir do verso 25, onde há uma clara associação entre a imutabilidade de Deus e a eternidade. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, há uma observação muito pertinente na nossa lição, na página 36, nesse texto 6 que trata sobre a imutabilidade de Deus. Vocês vão observar no penúltimo parágrafo da página 36 do nosso livro e manual o seguinte comentário:
Provavelmente você tem observado trechos bíblicos como Números 23:19 e 1 Samuel 15:29 que dizem que Deus não muda o seu parecer, ao passo que outras passagens bíblicas dizem que ele lamentou ou entristeceu-se porque fizera determinada coisa. 1 Samuel 15:11, Jonas 3:9 e 10. Essa atitude de Deus não se refere à alteração fundamental em seu caráter ou em seu propósito. Deus sempre odeia o pecado e ele sempre ama o pecador. Essa atitude é verdadeira tanto antes quanto depois que alguém se arrepende. No entanto, Deus pode mudar seu relacionamento com alguém porque esse alguém mudou de atitude para com ele. Então é preciso discernir e compreender essas questões que envolvem a imutabilidade de Deus e compreender aquelas passagens bíblicas que afirmam, ou que, melhor colocando, o que passam, o que aparentam contradizer o fato de que Deus não muda. Então, uma leitura, um estudo mais detalhado sobre o contexto do texto dessas passagens vão corroborar, vão confirmar o fato de que em seu caráter e em seus propósitos Deus é imutável. Em seu ser, Deus é imutável. O texto do número 7 vai tratar sobre os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus, eles são, por vezes, intitulados de atributos não morais, ainda por outros estudiosos e teólogos, de atributos ativos, o seu trato com o universo, com as coisas criadas, ou também de atributos imanentes. E dentre esses atributos naturais, ou os atributos naturais, são, em primeiro lugar, a onipotência divina. Deus é detentor de todo poder. São naturais em relação ao próprio Deus. Compreenda isso. Dizem respeito àquilo que Deus é. E aqui, por uma questão de classificação, esses atributos, como nós já falamos, são chamados também de atributos não morais. Os atributos morais, esses outros aspectos da divindade, nós estaremos tratando na lição 2. Então, nós encerraremos agora a lição número 1 falando sobre esses atributos naturais de Deus. Essas características distintas de Deus. Primeiro, como já citamos, a sua onipotência. Deus é detentor de todo o poder. Entre tantas referências bíblicas que poderíamos citar, Gênesis 18, 1 a 15, presente aqui no próprio texto, e Jeremias 32, 17 e 27, que ressaltam, destacam o poder, o todo poder de Deus, o poder supremo, absoluto, incomparável. Deus é detentor de todo o poder. O segundo atributo natural de Deus é a sua onipresença. Deus está presente em todos os lugares. O Salmo 139, versos 7 ao 10, especifica muito claramente isso, página 39, inclusive o Salmo está aqui citado. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua deixa me susterá. Onipresença de Deus. Deus é também onisciente.
A Bíblia revela a onisciência de Deus e ainda o mesmo Salmo 139, dos versículos 1 ao 4, revela-nos, além de várias outras passagens bíblicas acerca da onisciência de Deus. Deus tem todo o poder, Deus está em todo lugar e Deus sabe todas as coisas. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Deus sabe de todas as coisas. Mas perceba, lembra daquilo que a gente vem estudando e falando acerca de como, por vezes, os escritores bíblicos vão retratar Deus a partir da condição e realidade humana, porque há uma dificuldade de descrever, ou descrever suas ações, ou descrever suas características. Perceba um detalhe, não sei se você percebeu nesse salmo, né, nesses versículos lidos. Olha, eu vou repetir para chamar a sua atenção. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Deus, ele tem a condição de mergulhar, de penetrar no mais profundo do nosso ser, em áreas que nós nunca conseguiremos. Eu gosto de usar essa expressão. Por mais que mergulhemos no profundo de nós mesmos, nós nunca chegaremos ao fundo. Há áreas na nossa vida, há profundidades em nós inalcançáveis por nós mesmos. De vez em quando elas vêm à tona, nos surpreendem. Só Deus consegue ir no mais profundo do nosso ser, nos sondar naquelas áreas inacessíveis. Alguns chamam de inconsciente, outros chamam de subconsciente, enfim, várias expressões para descrever o que nós mesmos temos dificuldade de saber, de conhecer acerca do nosso ser humano. Mas tu me sondastes e me conheces. O trecho que gosto de chamar a atenção é esse aqui. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Percebe a linguagem humana? De longe tu entendes o meu pensamento. Ora, Deus, ele é aquele que penetra o nosso pensamento, o nosso ser, o nosso entendimento. Mas para o salmista expressar essa grandeza da sua onisciência, ele diz, olha, de longe tu conheces. De longe é uma linguagem humana muito bela a expressão aqui. Porque Deus sempre está perto. Quando a Bíblia usa a expressão que Deus está longe, ou alguma coisa parecida com isso, tem a ver com comunhão, tem a ver com distanciamento de comunhão, Oh, aleluia, eu me alegro nessas coisas. Deus está em todo lugar. Tudo é habitado por Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele está por fora e por dentro de tudo ao mesmo tempo. Aleluia! Mas nós entendemos a linguagem humana aqui, poética, do salmista. Mas eu gostaria eu pensei em destacar isso para nós, de forma muito prática, assim, observarmos o exemplo de coisas que nós já falamos. Na descrição de Deus e dos seus atos, sempre nós vamos esbarrar na nossa humanidade em termos de compreensão e até de linguagem. Deus, ele é onipotente, é o todo-poderoso, é onipresente, está em todo lugar, é onisciente, sabe de todas as coisas. E Deus é onissapiente. A onissapiência de Deus. Deus é detentor de toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Sabedoria de Deus, depois da onisciência.
é o último atributo natural de Deus tratado nessa lição. A sabedoria de Deus fala-nos ou ensina-nos que Ele sempre, o eternamente, absolutamente, e todo sábio Deus, Ele sempre terá a melhor forma de agir, os melhores meios, os melhores fins. Um livro que vai descrever muito da manifestação desta sabedoria de forma maravilhosa é o livro de Provérbios. Ali fala do tema sabedoria e, sem dúvida alguma, o escritor, ao narrar a sabedoria, a personalizar a sabedoria, essa personalização da sabedoria em Provérbios aponta para o absolutamente o todo, o infinitamente, o plenamente, o incomparavelmente sábio Deus. Provérbios de Salomão, Provérbios 1, capítulo 1, verso 1 em diante. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, Provérbios é um livro que fala de sabedoria e é um livro cujo parâmetro de sabedoria plena, sem dúvida nenhuma, está em Deus. O verso 20 do capítulo 1 de Provérbios 1 e 20, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Glória a Deus. Deus é todo poderoso, está presente em todo lugar, conhece todas as coisas e é detentor de toda a sabedoria. Ele sabe, e como sabe, a melhor forma de agir, os melhores meios e os melhores fins para o nosso bem e para a glória dele. Assim concluímos a lição de número 1, para, permitindo o Senhor, nos encontrarmos na próxima aula, tratando da lição de número 2 do nosso manual, da nossa disciplina, Doutrinas da Bíblia, as verdades fundamentais de nossa fé. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.